Olá, estudantes, tudo bem? Bem, o objetivo da aula de hoje é entender a classificação das cadeias carbônicas. Nós temos 4 importantes critérios para classificar as cadeias carbônicas. Vamos começar pelo primeiro critério, que vai definir o fechamento da cadeia. Então, a nossa cadeia pode ser acíclica ou cíclica. A palavra cíclica já define. Cíclica, ciclo, quando os carbonos estão dispostos de forma a um fechamento de um ciclo, um triângulo, um quadrado, um pentágono. E acíclica, o A significa não ciclo. Ela pode ser chamada também de aberta ou alifática. Vejam que nós temos extremidades com carbono. A cadeia é reta, ela é acíclica. Aqui, cíclica. Temos também a cadeia mista, que é uma mistura dos dois tipos. Vejam que o lado aqui nós definimos para a esquerda um ciclo com 5 carbonos e na direita uma parte acíclica com 3 carbonos. Essa estrutura é a estrutura de traços ou estrutura de linhas, que define que em cada vértice está a representação do carbono. Então, nós temos 5 vértices, 5 carbonos, 6, 7, 8 carbonos nessa estrutura. 5, 6, 7, 8. Então, é uma estrutura com 8 carbonos. Aqui, esse triângulo representa o que está à esquerda. 3 carbonos, 1, 2, 3. Então, quanto ao fechamento da cadeia, cadeias fechadas, cadeias abertas e mistas, ou cadeias acíclicas, cíclicas e mistas. O segundo critério, quanto à saturação, cadeia saturada ou insaturada, é um critério que estabelece o tipo de ligação entre átomos de carbono. Quando entre carbonos existir somente ligações simples, ela se chama saturada. Quando existir, no mínimo, uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre átomos de carbono, nós chamamos de insaturada. É importante frisar aqui que as ligações duplas ou triplas, elas vão sempre estar entre átomos de carbono. Entre carbonos é o ponto-chave. As cadeias insaturadas também podem ser cíclicas. Vejam aqui uma ligação dupla entre átomos de carbono. Um terceiro critério, cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Qual é a diferença? Quando temos somente átomos de carbonos e hidrogênio na estrutura, ela é homogênea. Quando temos a presença de alguém diferente de carbono e hidrogênio, a presença de heteroátomos, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, principalmente esses 3 átomos, são heteroátomos. Se estiverem localizados entre carbonos na estrutura, a estrutura se define como uma cadeia heterogênea. Vejam esta observação, esta cadeia aqui à direita. CH3, CH2, COO, COH. Temos um átomo de oxigênio, mas ele está na extremidade. Vejam que o oxigênio não está localizado entre carbonos. Então, esta estrutura não é heterogênea, ela é classificada como uma estrutura homogênea. Porque, segundo o conceito, as ligações duplas e os elementos diferentes, os heteroátomos, devem estar entre carbonos. Igualmente, a insaturação, ligação dupla, está entre átomos de carbono? Não. Ela está entre um carbono e um oxigênio. Então, se definirmos quanto à saturação, esta cadeia não é insaturada, e sim saturada. Voltando, quando ela será insaturada? Quando tiver ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono. Heterogênea, elementos diferentes entre átomos de carbono. O último critério, quanto à distribuição dos átomos na cadeia carbônica. Ela será cadeia normal ou cadeia ramificada. A normal pode ser reta ou linear. Vejam, no mínimo 2 extremidades com carbono.
Já na cadeia ramificada, eu tenho mais de duas extremidades com carbono. Acompanhe aqui a cadeia de carbonada, a cadeia de carbono, vejam. Tem um ramo, uma ramificação, um radical. Então, também pela presença desse carbono, no mínimo um carbono terciário na estrutura, dá a ela a classificação de cadeia ramificada. Para exercitar, vejamos este exemplo que eu trouxe para vocês. Quanto ao fechamento da cadeia, vejam que os carbonos estão distribuídos de forma a não ter fechamento algum, ou seja, é uma cadeia aberta, é uma cadeia acíclica. O termo mais usual é acíclica. Né? Temos também acíclica, aberta ou alifática, mas preferencialmente acíclica. Quanto ao tipo de ligação entre carbonos, se existir no mínimo uma ligação dupla entre átomos de carbono, ela se classifica como uma cadeia insaturada. Vamos observar o tipo de elementos químicos aqui. Nós temos carbonos, hidrogênios, existe um oxigênio localizado entre átomos de carbono. Portanto, a cadeia classifica-se como sendo heterogênea. Finalizando quanto à distribuição dos átomos na estrutura, vejam, nós temos aqui um ramo, uma ramificação. Analisando no todo, nós temos 3 extremidades com carbono também. Vejam que este carbono, ele não é terciário, mas eu tenho o critério 3 extremidades com carbono, que classifica, que dá a esta estrutura a característica de ser uma cadeia ramificada. Muito bem. As cadeias cíclicas, elas têm particularidades. Nós temos uma subdivisão nas cadeias cíclicas. Elas serão aromáticas ou não aromáticas. As não aromáticas também podem ser chamadas de alicíclicas. Qual é a diferença das duas? Quando uma cadeia aromática, ela apresenta o fenômeno da ressonância. Vou explicar para vocês o que é a ressonância. Se origina de um núcleo benzênico, ou seja, uma estrutura que apresenta 6 átomos de carbono distribuídos num hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono com 6 hidrogênios. E 3 ligações duplas alternadas na estrutura. Dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples. Porém, essas ligações, que são as ligações π, um par de elétrons deslocalizados na estrutura, ou seja, eles se movimentam em toda a estrutura. Este é um movimento contínuo. Este movimento contínuo dentro da estrutura faz com que ela se estabilize. Há uma perda de energia, a estrutura se estabiliza e também dá uma igualdade de distância entre os carbonos. Então, esse movimento contínuo das ligas π vai ser representado por um círculo dentro da estrutura. Então, este é o fenômeno da ressonância que ocorre nos compostos aromáticos, trazendo a estabilidade para a estrutura e também a igualdade entre os carbonos. Lembrem que cada vértice tem um carbono. Então, estas 3 estruturas representadas aqui são iguais. É o benzeno, né? Vejam que as ligações, os elétrons estão se movimentando continuamente na estrutura, trazendo estabilidade. Então, a característica da presença do anel aromático ou das 3 ligações duplas alternadas acontece nos aromáticos, nos não aromáticos não acontece. Então, os não aromáticos não apresentam um anel aromático, são estruturas cíclicas. Vejam aqui, tem 5 carbonos, tem 6 carbonos com a ausência do aromático, muito parecido.
Aqui não existem as ligações duplas alternadas. 3 carbonos, aqui nós temos 4 carbonos com um átomo de oxigênio e um nitrogênio. Então, as estruturas não aromáticas não apresentam o fenômeno da ressonância. Dentro das cadeias aromáticas, elas se subdividem em mononucleares e polinucleares. O nome já está dizendo mono, somente um núcleo aromático. Polinuclear, vários núcleos aromáticos. Esses núcleos podem ser isolados e condensados. Isolados, eles estão separados ou por uma ligação somente ou por um átomo. Vejam, 2 núcleos, sendo poli, separados, isolados. E condensados, eles estão ligados pela aresta. Vejam que nós temos 2 núcleos aromáticos ligados pela aresta, ou seja, condensados. Lá nas cadeias não aromáticas, elas se subdividem em homocíclicas e heterocíclicas. Homocíclicas quando nós temos somente carbonos e hidrogênios. Vejam que aqui neste eu tenho 6 carbonos com 2 hidrogênios em cada carbono, totalizando 12, C6H12. Homocíclicas, somente carbonos e hidrogênios. Na heterocíclica, teremos heteroátomos, presença de oxigênio, nitrogênio ou enxofre, principalmente entre carbonos, no ciclo. Vejam que o oxigênio está entre 2 átomos de carbono numa cadeia cíclica. Então, ela se classifica também como sendo heterocíclica. Espero tê-los ajudado. Um beijo.